Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais, os nossos mentores, os mentores do movimento espírita de uma forma geral, a nossa gratidão por nós estarmos aqui essa noite reunidos. Que o nosso pensamento, as nossas emoções possam vibrar junto com essa nossa prece para todos os irmãos que se encontram necessitados nesse instante, em especial o sul do nosso Brasil, e a todos os países que se encontram em guerras. Essa guerra que ainda é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que possamos vibrar paz, amor, para que o contato das boas vibrações possam, Senhor, ajudar os dirigentes desses países a terem mais misericórdia e amor pela nação. Agradecemos por tudo que temos recebido, pela nossa encarnação, pelas provas e expiações, e tantas coisas boas que temos recebido no nosso dia a dia. Que essa paz e teu amor continuem entre nós e que assim seja. Gente, hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos. Hoje, em especial, nós estamos no capítulo 14, Medida Salvadora. Joana de Ângeles, ela sempre trata a dor como uma benfeitora. E a dor é uma benfeitora na nossa vida, porque a gente ainda tem dificuldade de eleger o amor como escolha de conduta na nossa vida. Então, como diz Emmanuel, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Então, enquanto a gente não fizer uma opção pelo amor, a dor vai visitar a nossa vida. E muitas vezes, se não fosse essa dor, a gente poderia perder a nossa encarnação, perder grandes oportunidades e ficar cada vez mais e mais prolongadamente nos ciclos reencarnatórios de dor. E o capítulo dessa noite ele vai estar falando desse caso específico. A dor foi uma medida salvadora. E a dor, às vezes, é uma medida salvadora na nossa vida. Mas é importante a gente lembrar que agora que a nossa consciência está mais dilatada, a gente pode fazer como opção o amor para a nossa vida. E que possamos fazer muitas escolhas embasadas no amor. Sabendo que o amor, no nosso atual momento, no nosso estágio evolutivo, ainda é tido por muitas pessoas como uma questão de fraqueza. Nós poderíamos ser muito ridicularizados por atos de amor, de bondade, de misericórdia. Mas o que tem que contar mesmo é a nossa consciência tranquila, não é o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, por causa das nossas condutas, às vezes, de misericórdia e de amor em relação ao próximo. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o slide que saiu. O caso é do Antídio. Que nome, né, gente? Esses livros do André Luiz, eles conseguem resgatar uns nomes que a gente... Uns eu nunca ouvi falar na vida. Estou sendo muito sincera. Se não fosse o André Luiz apresentar nessas obras, acho que eu não teria nenhum conhecimento a respeito. E esse é o caso do Antídio, que é quase um antídoto, né? Para a gente que é da área de saúde, eu acabei lembrando do antídoto o tempo todo. Mas não é antídoto, é Antídio, né? E aí o mentor, o Calderari, ele vai fazer algumas colocações para a gente começar a entender o caso dele especificamente, o que está acontecendo com esse homem. E a gente vai ver todo com esse processo que ele está vivendo, qual é o pano de fundo, a gente vai hoje dar uma viajada em torno, mas o que vocês quiserem fazer de comentários, por favor, me interrompam e façam, tá bom? O Calderari, ele começa assim, infelizmente, dizia o informante, né, que o Calderari está conversando com alguém que ele foi na casa do Antídio, procurá-lo, né, porque quer saber a notícia dele. Nosso Antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Então, já não é a primeira vez que eles estão socorrendo o Antídio. Parece que já, por diversas vezes, o Antídio é socorrido nesse processo todo, mas ele não tem a vontade fortalecida. Lembra que na última aula a gente falou dos departamentos da mente?
departamento da criação, departamento dos desejos, departamento da memória, vai por aí afora. E, acima de tudo, quem dirige isso tudo é a vontade. A vontade desse cidadão aí está bem fraca mesmo, mas muito fraca, né? Porque, apesar de tudo, ele cede aos desejos. Então, o que parece não é a vontade que comanda a vida dele, mas sim ele é subjugado pelos desejos. Sim, mas conseguiu fruir outra vez estado orgânico invejável, mercê de sua intercessão última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. Então, ele é alcoólatra. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam a roda, inverteu-lhe o sistema nervoso. Então, a gente já vê que tem um processo de obsessão. A gente vai tentar colher algumas informações até o final do capítulo para descobrir qual é o tipo de obsessão que ele está sofrendo. Se ela tem uma causa atual, se ela tem uma causa passada, se ela é uma auto-obsessão, mas a gente já viu que a auto-obsessão a gente já pode cortar do mapa, porque há vampiros, então há presença de obsessores aí. Isso não é uma auto-obsessão. A organização perispirídica semi-liberta do corpo, denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoou-lhe a mente de atroz pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que a seguem passo a passo. Fala que é entidades perversas, mas, assim, até o momento, daquilo que eu entendo, a gente ainda não consegue divisar se isso é de causa passada ou se isso é de causa atual, né? Deixa eu só botar alguém para dentro aqui, que aí eu já volto aqui para meus slides. Então, vamos seguir para ver se a gente entende, a gente já sabe que os alcoólicos, eles vão lesar o perispírito, vão provocar marcas. Lembra que o Gabriel Delany falam que duas forças da física podem nos levar, né? Ele faz uma comparação com duas forças da física que podem nos levar a processos de lesão do nosso perispírito. Uma é a duração e outra é a intensidade. No caso dele, é a repetição, né? É a duração. Todo dia alcoólicos, todo dia os alcoólicos, o corpo tenta drenar, o corpo tenta jogar para fora os tóxicos, etc, etc e tal, mas chega uma hora, gente, que não tem medidas salvadoras para ele. Ele vai começar a lesar o perispírito dele. Então, vamos lá. E o mal é o remédio. Diz lá até no Evangelho, segundo o Espiritismo, que o mal é o remédio. É um remédio amargo que a criancinha não quer tomar, mas que os pais precisam dar, porque senão a criança morre. E assim é com a gente também, que muitas vezes age como criancinha. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, olha que interessante, eles vão promover mais mal-estar nele do que o normal. Para quê? Para ver se ele sacode, porque ele não vai poder sair de casa, vai ser difícil ele se entregar às noitadas, vai ser difícil ele voltar para beber, beber e beber. E também ele não vai ter vontade de beber pelo mal-estar imenso que ele vai estar sentindo. Então, veja como, antes da gente chegar às vias de fato, o quanto que a espiritualidade vai tentando tirar a gente daquela situação embaraçosa. A gente não cai no buraco de uma vez só. A espiritualidade vai nos ajudando, nos alertando, nos dando sinais para que a gente pare com aquele processo, com aquele tipo de comportamento. Mas, quando não há jeito, né, o mal vai ser o remédio. E esse me parece que vai ser a última chance do antídio. Né? Se ele, agora, nem com isso, ele se converter, largar a bebida realmente, deixar a bebida para trás, me parece que ele vai perder a reencarnação. E assim seria com todos nós. E aí eles vão, então, visitar o Antídio. Porque onde que está o Antídio? Em casa não está. É de noite, Antídio vai para farra, literalmente. O ambiente sufocava. Então, a gente vê que o ambiente ele tem a psicosfera dos seus habitantes. Então, se uma casa está com uma ambiência ruim,
Em geral, é porque os seus habitantes não estão pensando de uma forma regrada. Então, isso é para chamar a atenção da gente também, para a gente observar como tem sido o nosso ambiente caseiro. Então, o ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas. Eu fico imaginando o que são esses espíritos adentrar num lugar desse, porque a gente tem o corpo, né, tem um duplo etérico que é quase que uma capa que nos protege disso tudo, desses choques, dessa ambiência. Mas eles estão indo lá com o corpo perispiritual deles com uma evolução já significativa. Então, o que é entrar num ambiente desse? Deve ser um choque que você deve levar mesmo. Na gente, quando a gente se depara com uma vibração ruim, quando a gente vê alguém ou entra na casa de alguém, a gente não costuma, às vezes, ficar arrepiado, ou às vezes ter até enjoo. Imagina o que esses espíritos não passam, a abnegação que eles têm que ter para entrar num ambiente como esse que está o Antídio, né? Como deve ser desagradável. A maneira que avançávamos, né? Então, quanto mais eles avançavam, pior era a psicosfera. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Então, nós vamos criando essa atmosfera e vamos criando ideoplastias, né? Criações da nossa cabeça. Se um gosta de beber, imagina, ele imagina uma garrafa, ele imagina um copo, o outro, se ele tem o desequilíbrio na área da sexualidade, ele vai imaginar coisas relacionadas à sexualidade. Então, imagina esse local, como fica esse ambiente, né? Como é difícil, né? A gente vai gravando nas paredes desses ambientes os nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com eles. E lá estava o Antídio nesse lugar tão difícil para todos nós. Boa noite quem chegou agora, que eu vi aqui no chat que tem mais algumas pessoas. Sejam todos bem-vindos. Quem precisar me interromper para fazer alguma colocação, por favor, faça ou perguntas, tá bem? Eni? Sim. Sim, Ana. Eu tentei levantar a mão aqui, mas não está funcionando, não sei por quê. Ué, não sei. Porque o pessoal está usando. Eu queria tirar uma dúvida. Quando a gente está num lugar, por exemplo, vamos dizer que eu esteja com um grupo de pessoas num lugar fazendo um lanche, jantando, eu não estou bebendo, o meu grupo não está bebendo, assim, a gente está bem ali sem esse tipo de coisa, mas em volta tem outros grupos bebendo, fazendo coisas assim. A gente é influenciado ou é possível que a gente esteja ali e não receba essas influências do entorno? Olha só, tem duas situações. Se o ambiente for um ambiente bom, tipo assim, uma cafeteria, porque esse lugar que o Antídio está não é uma cafeteria, né? A gente sabe que é uma casa noturna de baixo astral pesada, né? Deve rolar tudo por lá. Aí, se a gente se expõe a um lugar desse, a gente fica muito suscetível de ser influenciado. Mas é claro que se a gente tiver só entrando para, por exemplo, vou procurar alguém, parente meu, preciso entrar num lugar desse. Se eu estou com meus pensamentos bons, em boas sintonias, eu vou entrar e sair da mesma forma. Bem, né? Vou sentir que a ambiência não está legal, mas não vou me contaminar. Então, esse é ponto 1. Agora, vamos supor, se eu estou numa cafeteria, um lugar tranquilo, que nem rola bebida, não rola nada demais ali, é um lugar bem tranquilo, bem sociável, bem sem tumultos, não é um ambiente pesado como esse do Antídio, eu só vou colher vibrações negativas se eu estiver muito nessa sintonia. Caso contrário, a minha possibilidade de me contaminar com essa ambiência é muito menor do que esse ambiente aí que o Antídio está. Porém, a gente tem que entender que o nosso telhado é de vidro. A gente não consegue manter uma boa vibração 24 horas. Então, assim, não é improvável que a gente vá num lugar público e se tiver alguém ali muito em desequilíbrio, caso a gente não esteja bem aquele dia, a gente corre risco de se contaminar sim, tá? Não sei se te respondi, Ana. Entendi. Porque, na verdade, eu estava com um grupo de amigas, era uma cafeteria, digamos assim, né? Uhum. E numa outra mesa, tinha um outro grupo de mulheres comemorando lá um aniversário, e ali estava rolando bebida, estava rolando tudo.
E aí eu fiquei pensando, que bom que nós estamos aqui e não recebemos essas influências, porque a gente não está bebendo, a gente não está falando nada de errado, a gente não está pensando. Eu pensei assim, que assim, aquilo ali não chegaria até nós. Não, porque não faz sintonia, é isso que eu estou te falando. Só se a gente já fosse para a cafeteria, assim, já meio surumbático, macambuzo, meio suscetível, né? Porque nem todo dia a gente está bem, a gente pode entrar numa cafeteria, mas pode não estar, por exemplo, 100%. Então, a gente fica suscetível não só porque entrou numa cafeteria, ou porque entrou numa padaria, ou porque entrou num bar, mas em qualquer lugar. A gente fica suscetível a qualquer má influência, até dentro da nossa casa. A gente pode ficar suscetível, né? Se esses pensamentos em desarmonias, eles são constantes na nossa vida, até dentro da nossa casa, a gente corre risco se ele é uma constância, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, não é que todo lugar público é contaminado, não é para ser dessa forma. Por exemplo, principalmente uma cafeteria, que é uma coisa bem simplória, né? Mas lá também frequentam pessoas com pensamentos diversos, né? Com diversos tipos de pensamentos, de ideias voltados para o bem ou para o mal. Então, se a gente entrar num lugar desse e a gente não estiver bem aquele dia, a gente corre o risco. Mas não é porque é uma cafeteria, poderia ser uma padaria, poderia ser qualquer outro lugar. Ok? Uhum. O negócio é a gente estar sempre em boa sintonia. Só que o sempre para a gente é muito complicado ainda. Mas se a gente tentar manter o melhor possível, a gente fica menos suscetível. Você vê que você entrou, ficou bem, mesmo onde estava rolando bebida e talvez outro tipo de assunto mais efusivo, vocês entraram e saíram da mesma forma. Né? Agora, num lugar desse onde está o antídio aí, que a gente vê que a descrição da ambiência é péssima, né? Parece um prostíbulo, né? E aí a gente tem que entender que aí a coisa é mais complexa, né? É meio difícil não se contaminar. No chat estão me colocando assim, qualquer lugar, mesmo numa escola. É verdade, a diversidade de frequentadores determina. É verdade, um ambiente muito heterogêneo, a gente sabe que é heterogêneo de pessoas, heterogêneo de pensamentos, de sentimentos e de índole. Então, se a gente não está bem, a gente pode entrar e se contaminar, até mesmo dentro de uma escola, como a Miriam colocou aqui para a gente, que é um lugar onde vai ser educado crianças, que a gente acha tão inofensivo, mas ali também frequentam vários espíritos com vários problemas, né? Então, nós temos que entender que nós, se estivermos suscetíveis, qualquer lugar, poderemos nos contaminar. Obrigada, Miriam. Deixa eu voltar aqui para os slides, que eu acabei saindo. Bom, caso antídio, a psicosfera e a dioplastia, que andar será que está antídio, né? E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Então, aquele lugar estava cheio de espíritos oportunistas, que rolava ali, provavelmente, sexo desequilibrado, bebidas alcoólicas, fumos, e sabe-se lá o que mais que poderia ter ali. A gente não é tão detalhado assim. Então, se tem vampiros, são espíritos que poderiam estar ali de uma forma oportuna, só para sentir o prazer que eles não têm mais como sentir, porque não possuem mais o corpo físico. Então, encosta em alguém para poder ter aquela sensação física, usufruir um pouco de sensação mais grosseira, já que não tem mais o corpo físico. Então, vamos lá, estava cheio de vampiros, então era um ambiente vicioso. Obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder, né? Pedir por Deus, só, né? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Por que tentam? Porque se eu estou desencarnado, eu ainda estou procurando cigarro, bebida e etc., eu estou muito preso à dimensão material. Então, eu sou digno de misericórdia e eu preciso de ajuda, né? Alucinados apenas adiam o terrível minuto de autorreconhecimento. E é isso aí mesmo, né? Estão tentando empurrar com a barriga, não reconhecerem a sua condição de desencarnados, ou até os encarnados que estão lá, né? Estão empurrando com a barriga o entender que é o vício que está dominando eles e não eles que dominam o vício. Mas dias pelos dias vão ter que reconhecer a realidade deles.
Você pode empurrar com a barriga, mas você não pode viver eternamente dessa forma. Então, estão minutos a minutos, né? Eles estão ali, eles vão ter que chegar ao autorreconhecimento, que chega sempre quando menos espera, através dos 1000 processos da dor, porque a dor tem várias facetas. Mas todos os processos de dor são horríveis. Se vocês me disserem que tem alguma dor que é boa, me informem, que eu não conheço dor nenhuma boa, nem física, nem moral, nem emocional, nem coisa nenhuma. Pode falar, Márcia. Eu ia esperar se acabar para levantar a mão. Não é porque anteriormente, uns 2 parágrafos atrás, o André Luiz, né, ele pergunta ao Coderaro se o problema estava ele achou que o problema estava na dança, né? É isso mesmo, tem uma parte que ele fala, ele diz assim, muito pelo contrário, não foi? Não é isso que ele responde? Né? Que a dança ali é o que mais coloca eles nos eixos, né? Que traz eles mais para dentro de si, que não é a dança, porque provavelmente, eu quero crer, pela época que foi escrito esse livro, que era a dança de salão, né, Márcia? Eles não estavam num lugar com música muito pesada, um rock pesado, um funk, um punk, eu sei lá o que, eles não estavam com isso, né? Um hip hop. Eles estavam com uma música de salão, possivelmente uma bossa nova, né? Uma música, né? Mais ou melancólica, mas não tinha o que nós padrão de música que a gente tem hoje, né? Que acho, né? Eu estou fazendo assim uma comparação de épocas, né? Né? Porque acho que ali é o quê? Década de 40, 50? 40, né? Ali é... Então, não tem isso ainda. O tempo das orquestras, né? O tempo das orquestras, né? Então, assim, tu não vai ter ainda um rock pesado, tu não vai ter ali a dança de salão, provavelmente. Então, requer que a pessoa tenha um certo estilo para dançar, uma coordenação motora, uma atenção. Então, ele fala que a dança ali é dos males o menor, que até ajuda eles, né? Se você quiser até ler o parágrafo, por favor, faz o favor aí, você que está com o livro na tua mão. Aqui, ó. O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. Quer dizer, mesmo na dança, eles estavam ali, não era uma dança, era uma dança. Né? Peraí, só um minutinho que a Edith está querendo falar, e eu tô. Não, pode falar, Edith. Pela descrição do que está aqui, provavelmente para a época e que era, que eu acho que pode ser até antes de 40, ali era um cabaré. Eu também. Diferente de um salão de dança onde realmente as pessoas vão dançar e que a maioria até de dançarinos quase nenhum quase bebe água. Eu também imaginei que aquilo ali fosse um cabaré, pela psicosfera, né? Eu imaginei assim, um prostíbulo, que cabaré é, né? Mas basicamente disfarçado, né? Mas provavelmente sim. E mesmo a dança, que naquela época a dança tinha. De dança. Hein? Existiam lugares para as pessoas dançarem, ia para o clube, dançar, essa coisa toda. Não era um ambiente assim, né? Não, eu acho que o ambiente é que não era propício, porque a dança em si. Provavelmente era um cabaré, que existia muito naquela
naquela época, né? Tinha muitos cabarés, sim, foi muito bem lembrado. Provavelmente isso é um cabaré mesmo, mas a gente sabe que a dança de salão é uma dança que exige estilo, mas a gente sabe, o estilo a gente que dá a dança de salão. Você pode dançar, fazer a dança de salão com sensualidade, com desejo de como é que se fala, de sedução, etc. e tal. Mas me parece que dos males, o menor ali, porque o comportamento deles é que era deplorável, e eles usavam muitos alcoólicos para provavelmente, né, poderem colocar para fora todas esses conteúdos que você mesmo colocou ali, de culpa, de remorso, e de etc e tal. Eles iam desafogar ali, de alguma maneira, né? Achando que isso era a solução, mas solução era tudo que não era. Tudo que não era para eles era solução, né? Mas a gente vê que, nesse tempo, nós não tínhamos essa música tão pesada que nós temos hoje. Né? Isso é verdade. Né? A dança, por mais que tentasse ser sensual, ela não tinha todo o componente de sensualidade e brutalidade que hoje a gente vê nas danças, que são muito diferentes. Né? Então, totalmente. Assim, eu, pelo menos, vejo dessa forma. Vocês me desculpem, eu estou olhando do meu ângulo. Eu ainda acho que a dança ali para eles, do males, o menor. Eu acho que o pior é o que rolava dentro deles, a busca dos alcoólicos, a própria busca do sexo fácil, né? Do sexo. Hein? A intenção. A intenção, Chico. Isso. É isso aí. A Maria também falou isso agora. Eu acho que já iam nessa busca. Aí fazia aquela psicosfera, né? Eu vou para lá para gozar, para ter prazeres dos mais diversos. Tanto que a gente vê que eles falam que a quantidade de vampirismo ali dentro era imensa. Aí imagino o que não era aquilo, se a gente pudesse ter uma vidência ali. Bom, rogo para não precisar nunca entrar num lugar desse ter uma vidência, que deve ser algo grotesco e Caldeirado para ele, que o negócio não estava na dança, estava na galera. Na galera toda que potencializava, né? Porque esses vampiros tinham acesso porque as pessoas buscavam as mesmas coisas que eles. Era a mesma sintonia. A mesma sintonia. Se eu gosto de beber, eu corro o risco de que um vampiro alcoólico me vampirize. Se eu tenho o sexo desregrado, eu corro o risco que um espírito vá me vampirizar na área sexual. E aí vai por aí afora, né? Cada área eles vão vampirizar. Mas obrigada, gente. Obrigada, Edith. Obrigada, Maria. Obrigada, Márcia. Vocês vieram, me deram... Eu sabia que era prostíbulo, mas eu não havia lembrado da palavra cabaré, mas era muito comum naquela época. É que foge, né, gente? Não que eu nunca ouvi falar de cabaré, mas isso não é da minha década, né? Mas claro que eu ouvi falar de cabaré, óbvio, né? Óbvio. A gente... Não, porque o cabaré ele é anterior à década de 60. Eu nasci já no final da década de 60. Então, assim, claro que eu ouvi falar em cabaré, mas já não era uma coisa típica da minha época, né? Bem lá atrás. Isso, lá atrás. Mas é claro que eu sabia que era um cabaré, né, gente? Mas vamos lá. Então, vou ali ver onde que eu parei. Alucinados, porque era um ambiente que te levava à alucinação. Alucinados apenas adiam um terrível minuto de autorreconhecimento que chega sempre quanto menos esperam através dos 1000 processos de dor, esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está pegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam responsabilidade do trabalho e regeneração. Então, aonde é que esse povo vive? Né? Esse povo ele vive aqui, olha, no primeiro andar, não é isso? Primeiro andar. Residência dos nossos impulsos automáticos, dos instintos. Então, eles estão presos a esses instintos. E para que esses instintos eles possam ser transformados e transmutados, eu preciso levar ele para o presente e para o terceiro andar, que é o futuro, que é espiritualizar-se. A ideia é trabalhar no presente para que esses porões possam esvaziar. Mas eles estão esvaziando o porão? Eles estão enchendo o porão muito mais do que esvaziando. É isso que eles estão fazendo, em sã consciência. Né? Eu só coloquei isso aqui para a gente lembrar que eles estão lá no cérebro inicial, porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Residência dos nossos impulsos automáticos, dos nossos instintos, regem os automatismos,
o nosso subconsciente, está ligado ao passado. Eles não resolvem nem o passado que eles trouxeram e ainda agravam o processo do passado. Olha só que situação, né? Então, se eles têm um passado para resolver, eles só agravam mais o processo de dor deles, que já tem a dor do passado e eles ainda fazem a dor atual. Então, eles estão com as 1000 facetas da dor. As causas passadas, que já foram feitas, e as atitudes repetidas no presente geram causas atuais. Gente do céu, isso é para a gente pensar. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu só botei essa figura aqui, porque eu encontrei na internet. Deve ser muito assim mesmo, né? Eles ficam ali vampirizando a gente na hora que a gente está sorvendo uma bebida alcoólica ou os prazeres em excesso e desequilíbrios na área sexual e vai por aí afora, né? Tem outros também da gula e vai por aí afora. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. A gente sabe que eles entram naquele tremor alcoólico, isso tem um nome. Agora me fugiu o nome técnico. Se a Márcia lembrar... Abstinência, né? Hein? Abstinência. Eu acho que o dele já não era abstinência, era excesso, né? Ele já estava tão encharcado, Maria, tão encharcado, que o sistema nervoso dele estava em frangalhos, entendeu? Tipo, encharcado. Tu vê, mais um copinho, mais um copinho, mais um copinho, né? Os deles eram excesso. O dele era por excesso. Luciana levantou a mão? Maria, você ainda quer falar? Fala. Não sei se eu te interrompi. Não, era isso mesmo. Então, desculpa. Oi, Eni. É delírio tremens. Isso, delírio tremens, isso mesmo. Porque já está tão alcoolizado, né? Que eles ficam assim mesmo, é uma coisa horrível. Se quem já teve a oportunidade de ver, eu já vi, é uma coisa muito deprimente, tá? Muito deprimente mesmo. E você vê que ele já estava mal pra caramba e mais um copinho. Por quê? Porque a entidade estava tomando de meia. Então, na verdade, né, ele estava intoxicando o organismo dele, já tinha passado do limite que podia, mas o mais um copinho, mais um pouquinho, era para a entidade também, que ainda não tinha saciado. Que coisa, né? Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem, porque estava no processo de delírio, então de vez em quando ele alucinava mesmo, estava alucinado, de verdade. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-nos aos seus desejos, empolgavam-lhe a organização fisiológica alteradamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, né, do sistema gástrico, inalando a bebida a volatizar-se da cárdia ao piloro. São as 2 válvulas do estômago, tá? A cárdia é a válvula de entrada, a piloro é a válvula de saída para o intestino delgado. Então, eles, naquele trajeto ali, eles sorviam aqueles alcoólicos, o máximo que eles conseguiam sorver das emanações alcoólicas. E ele já estava no delírio tremens, já estava passando do que podia passar, mas imaginam, 4 entidades querendo beber. Gente, ele estava bebendo por 5, né? Ele mais 4. Eu não consigo imaginar isso, é uma loucura. Né? Para mim seria, né? Para mim seria. Ao que o capítulo passe, vocês que me corrijam aí, eu não vi nenhuma causa de passado. Para mim, a causa era atual. Ele estava ali, o ambiente, ele era alcoólatra, e a vítima, né? Ele não estava querendo se vingar dele. Não havia processo de vingança. Eles estavam querendo sorver bebida. Eles estavam vampirizando o Antídio, não porque eles tinham raiva do Antídio, queriam mal a ele. Eu não vi isso em lugar nenhum. Era puro oportunismo mesmo. Era oportunismo. Eu, pelo menos no texto, eu entendi dessa forma. Então, o que eles queriam? Era uma causa atual de obsessão, nada tinha a ver com vidas passadas, uma causa parasitária. O que eles queriam era a sensação física que o alcoólico gerava neles. Tanto é que mais um copinho, mais um copinho, mais um copinho, assim ia. Então, não me parece uma obsessão de causas de outras vidas, mas a causa é atual. E a gente tudo fala da outra vida, mas nem sempre. Tanto que tem as causas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
vai falar bem-aventurados aflitos, vai falar das causas passadas das nossas aflições e das causas atuais. A causa do Antídio era a causa atual, ele tinha que parar de beber. Né? Os obsessores grudavam nele ali, porque os obsessores queriam álcool, não queriam o Antídio que se virasse para lá. Ele só precisava do Antídio porque eles precisavam beber, só por isso. Eles não estavam ali para se vingar dele, não, só precisava dele para poder beber. Tá? Então, é uma causa parasitária ou atual, não tem a ver com a vida passada. Isso que é importante a gente avaliar isso, né, no estudo. E aí a gente vai ver, né, esse processo obsessivo, as entidades que ali estavam do ladinho dele, né, e ele falava, os morcegos, afungente-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro, socorro. Eram morcegos que estavam voando ali dentro? Não, eram espíritos que haviam perdido a forma humana do seu perispírito, já tinham tomado uma forma animalesca, que isso se chama zootropia, e cada um ali deveria ter, possivelmente, uma forma, uns morcegos, outros sei lá o quê, mas, enfim, ele via morcego? Não, ele via espíritos que já tinham perdido a forma humana. A gente sabe que uma das propriedades do perispírito é a plasticidade. O nosso perispírito ele se molda de acordo com a nossa mente. É uma outra coisa que nos leva a um processo de reflexão. Que triste esses espíritos que estão ali desencarnados naquela localidade, que possivelmente era um cabaré mesmo, ligados às sensações físicas, tão ávidos pelas sensações físicas, esqueceram de manter a sua própria dignidade humana, sua forma humana. Estavam já com uma forma animalesca. Olha o quanto que esse espírito se rebaixou, o quanto que ele caiu em vibração, em função de não dominar um desejo, mas deixar o desejo dominar ele. Essa é a nossa reflexão. Esses espíritos causaram grande deformidade nos seus perispíritos, que com certeza, ao reencarnarem, terão muitas problemáticas, pelo menos nas primeiras reencarnações após essa situação aí. Então, a gente é digno de compaixão, como o Calderaro falou. Eles estão ali, eles ainda não caíram na real, que eles não estão mais encarnados, que eles morreram, que eles precisam se melhorar, ao ponto que eles chegaram e são dignos de misericórdia. Olha quanto sofrimento que eles estão impondo para eles mesmos, enquanto que eles poderiam estar fazendo um outro caminho nesse instante. Isso é uma reflexão para a gente também. Quanta coisa que a gente ainda não consegue domar dentro da gente e que, na verdade, nos direciona, nos impulsa, e que não é positivo e que poderá nos deixar embaraçado no pós-morte. É uma reflexão para a gente, né? Não é para a gente fazer crítica a esses espíritos que são dignos de misericórdia e piedade. Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, porque ele começou a passar mal, eu cortei essa parte toda do capítulo, né? Ele fica com uma sensação de quase morte, né? Provavelmente de quase infarto, pelo que a gente vê ali, que o Calderaro dá passe nele, para que provoque uma sensação, uma certa disfunção do sistema nervoso autônomo, um certo desequilíbrio que vai dar a sensação a ele iminente de morte, de infarto. E aí ele fala, Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Então é a dor que vai visitar ele, para ver se a dor freia o Antídio em algum lugar. Mas quantos de vocês conhecem que às vezes estavam nos leitos dos seus lares ou dos hospitais em fase terminal e ainda estava pedindo cigarro ou bebida? Né? Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que, se ele não apodreça o corpo num hospício, porque ele ia perder, né, toda a capacidade dele cognitiva, o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungentes incertezas do porvir. Antídio era casado, tinha uma esposa e 2 crianças. Então, provavelmente, por misericórdia, essas 3 almas, que eles deram uma parada no Antídio, né? Porque imagina Antídio nessa psicosfera, depois volta para casa. Mulher para aguentar isso, gente, não é mole não, só a mulher da década de 40 e 50, que eu acho que depois disso, na de 60, não tinha mais mulher querendo muito,
se submeter a esse tipo de processo, né? Porque é dureza, a falta de respeito é tamanha para com o próximo, né? Então, vamos lá, a irmã Dor vai visitar ele. O infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 ou 3 meses, aproximadamente. Tebalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão, apelará para anestésicos e desintoxicantes, porque vai precisar por causa do alcoolismo, né? No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. E aí eu extraí esse texto daí de baixo, que vocês estão vendo, que é do livro Ação e Reação, capítulo 19, que é um livro muito interessante, espero que a gente possa chegar junto até lá, que vai falar de 3 tipos de dor da nossa vida. Um é a dor evolução, que atua de fora para dentro, está lá no livro, aprimorando o ser sem o qual não existiria progresso. Essa dor evolução, a gente pode olhar ela como própria deteriorização da matéria, é uma dor de fora para dentro. A própria deteriorização que ocorre pela idade, a gente vai se tornando velho, e mil desgastes a gente vai sentindo esses desgastes no corpo físico que vão acontecer, vão se manifestar de 1000 maneiras para o nosso corpo físico. Essa é a dor normal, a dor evolução. A dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos da aflição, para regenerá-la perante a justiça. É a dor de dentro, é a dor da culpa, a dor do remorso, aquelas dores emocionais que nós trazemos de outras vidas. Às vezes lidamos com certas emoções que às vezes nem sabemos exatamente, na nossa vida presente não parece ter causa nenhuma, mas parece que nos persegue dia após dia. São as nossas expiações. E tem a dor auxílio, que foi a que foi dada no caso do Antídio, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória. Eles pedem para que determinada pessoa que está indo num caminho muito errado, é pedido uma intercessão, é solicitado isso na espiritualidade, ou os que estão desencarnados solicitam, os encarnados orando, né? E os mentores veem a necessidade, como no caso do Antídio, de vir uma enfermidade para frear a pessoa, para ver se a pessoa acorda, é a dor auxílio, para ver se ela acorda e não cai no abismo. Mas foi o que eu disse para vocês. Quantos que vocês já conheceram que estavam no leito da morte e ainda estavam pedindo pelos vícios que não conseguiam se libertar, mesmo sabendo que agravariam um quadro, se tivessem acesso, usariam eles ainda. Mas a dor auxílio, que foi no caso do Antídio, a gente não sabe o desfecho dessa história, mas eu, desde que eu comecei a ler esses livros, essas séries da André Luiz, eu fico pensando, tomara que todo mundo já tenha conseguido se acertar. Eu fico vibrando, eu não sei vocês, mas eu leio e fico pensando, tomara que o Antídio tenha conseguido se acertar, que não tenha ido de fato para o hospício, que era para lá que ele ia. E a mulher e as 2 filhas, sabe-se Deus o fim que levaria. Ainda mais naquela década, né, que a mulher não tinha direito a nada. Né? Então era isso, gente. Fica para nossas reflexões a questão da obsessão, a questão do nosso não autoconhecimento, que muitas vezes a gente se nega a fazer, os vícios que ainda carregamos, que às vezes não temos vícios físicos, né, de bebida, nem de cigarro, ou qualquer coisa nesse sentido, né, ou da gula, ou do sexo, mas a gente pode ter outros vícios, né, dificuldade para perdoar, o vício de falar mal, de reclamar, de detectar sempre o pior das pessoas, enfim, uma série de outros que a gente possa ter, que a gente tenha coragem por com todas essas obras que são disponibilizadas, que foram disponibilizadas pela espiritualidade, que nós possamos nos fortalecer e ter coragem de ir mudando a nossa vida na medida das nossas forças, porque eu sei que tem muita coisa que a gente deseja, mas a nossa mão, por mais que a gente estique, a gente não vai alcançar por hora, pelo nosso próprio estado evolutivo.
Mas vale a gente ir tentando encontrar, vale ir buscando o caminho, não vale? Mesmo que eu almejo ser Jesus, mas olha só, vamos combinar que entre eu e Jesus, uau, né? É muita distância. Mas é uma rota, não é? O caminho é para lá. A gente vai para lá, né? Eu estou longe, mas eu estou pensando assim, nossa, ele é o meu modelo guia, eu quero ficar assim igualzinho ele é. Ele é admirável, né? Ele é admirável. Então é isso que a gente tem que fazer. Força, que a gente possa se ancorar uns nos outros quando a gente precisar, porque esse grupo de estudo não pode ser só um grupo de estudo, quando a gente precisar a gente tem que acionar o outro pelo WhatsApp, ou seja lá pelo qual maneira for. A gente está aqui para o que der e vier. Pode ser que a gente às vezes não tenha nada para dizer para ninguém, mas pelo menos fala assim, pode chorar no meu ombro aí, quanto tempo você precisar, mas chora, eu não sei o que eu vou falar para tu não, que o negócio eu sei que está tão feio para o teu lado, que eu não sei o que eu vou te dizer, mas chora que a gente... Ou então eu vou chorar junto, vamos chorar junto todo mundo, a gente chora e pede a Deus, faz uma oração, mas a gente não pode largar a mão uns dos outros, que senão a gente não vai vencer as provas finais desse mundo de provas e expiações para regeneração, não. Só se a gente estiver com as nossas mãos, ó, juntinhos, que a gente vai conseguir passar e ingressar nesse mundo, que é o que eu quero. Eu acho que vocês também querem isso, né? Então é isso, gente. O que vocês quiserem fazer alguma colocação ou quiserem fazer alguma pergunta, se eu souber, aqui estou. Caso contrário, então, vou solicitar a Leida que, por gentileza, faça a nossa prece final, que a gente mentalize cada pessoa que a gente sabe que está passando momentos difíceis, o que não falta é a gente passando um momento difícil, orar, vibrar para essas pessoas. Às vezes, o máximo que a gente pode fazer é isso mesmo, devido à situação que a pessoa está vivendo, né? Mas, pelo menos, que a gente faça uma prece, senão a gente não pode fazer muita coisa fisicamente, tá? E é isso, gente. Obrigada a todos. Peço a Leida, então, que, por gentileza, faça a nossa prece final, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, amigos da espiritualidade que tanto nos auxiliam, bem como também companheiros encarnados que nos acompanham nessa nossa trajetória evolutiva. Aqui, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade da vida, bem como também por esse momento, nesse nosso estudo, que tanto vem nos auxiliar, né, quanto às nossas atitudes, quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas palavras. Que possamos, queridos amigos, e o nosso querido irmão Jesus, auxiliar-nos para que possamos, com a nossa boa vontade, prosseguindo na moralização ensinada pelo nosso Mestre, Jesus, mas que possa nos auxiliar para que permanecemos no caminho do bem, almejando o nosso processo evolutivo, mas também buscando aqueles irmãos que temos carinho e também lembrando e pedindo por aqueles que ainda são os nossos desafetos. Obrigada mais uma vez por aqui estarmos, obrigada pelo corpo sadio que nos favorece o trabalho, obrigado pela nossa lucidez, que cada vez mais nos favorece o despertar da nossa consciência, e obrigado pelo dia, mais um dia que conseguimos conquistar os nossos objetivos. Que nos favoreça uma noite tranquila, de refazimento, tanto físico como emocional, e que possa, Mestre Jesus, adentrar em cada lar aqui presente e nos auxiliar no que for necessário para o nosso desenvolvimento. Almejando, assim, aqueles que temos em mente, que possam receber também o mesmo carinho, o mesmo afago, a mesma proteção. Envolvam-nos de paz e harmonia, e que tenhamos a presença do nosso Mestre Jesus em nossos corações, irradiando para aqueles que também necessitam do seu amparo. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja.